Capítulo 151 Casamento. Segundos depois, os filhos de pessoas correndo em direção a eles ressoaram quando os oficiais e os outros chegaram na frente deles. Saudações, Majestade. Eles o cumpriram com respeito. Você voltou mais cedo, Sua Majestade. Você esqueceu alguma coisa. Quem são eles? Quem falou simultaneamente? Não esqueci nada, pois já terminei minha jornada. Quanto a eles, Matias ficou em silêncio, depois deixou cair uma notícia chocante abruptamente. Ela é a mãe do meu filho, ela é minha imperatriz. Aspas. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, aspas. Imperatriz. Este é um assunto enorme. Nosso imperador já tem um filho. Inacreditável. Quem também ficou especialmente chocado. Isso é verdade, Sua Majestade? Ele perguntou animado e olhou para Isabelle. Saúdo a futura imperatriz. Ele se curvou com respeito. Agradeço por me aceitar. Isabelle sorriu e curvou-se de volta. Confio na escolha de Sua Majestade. Cana respondeu. Quem então viu Alexander? Ele sentiu que sua aura era firme como uma lança e olhou para Matias. Quem é ele, Majestade? Ele é Alexander, meu filho. Matias sorriu ao apresentá-lo ao filho. Filho. Quem ficou boquiaberto e cerrou os punhos. Eu, Maxwell, conselheiro do trono, saúdo o príncipe herdeiro. Ele se dirigiu a mim em voz alta, deixando que todos ouvissem. Como esperado, quando descobriram a identidade de Alexandre, ficaram chocados enquanto ainda estavam ajoelhados e gritaram: saudamos o príncipe coroado. Salve! Alexandre ficou impressionado com as boas-vindas, mas ainda assim assumiu sua disposição atual, à vontade. Ele respondeu e acenou com a mão para baixo. Matias olhou para ele e sorriu. Este meu filho realmente se adaptou rapidamente. Ele pensou. Ele olhou para todos e disse: continuem o que estavam fazendo antes. Ele acenou com a mão, sinalizando para que se levantassem. Os soldados seguiram sua ordem e se levantaram, retornando à seção de patrulhamento. A família de 4 pessoas continuou para o palácio interno com Ken e os oficiais seguindo-os por trás. Quando todos se reuniram na sala do trono, discutiram os movimentos necessários para anunciar a nova imperatriz e o príncipe coroado. Lá dentro, Matias estava sentado no trono do dragão, a futura imperatriz Isabelle e seu filho Alexander estavam ajoelhados em uma almofada à sua esquerda, enquanto Ken e Sigien estavam à sua direita. Embora Sigien fosse um dos 4 pilares, diferente dos outros 3, ele permaneceu dentro do palácio imperial, protegendo-o secretamente de qualquer pessoa hostil. Abaixo das escadas imperiais estavam os oficiais e os atuais generais. Os outros generais foram encarregados de proteger suas respectivas áreas de potenciais invasores, para que não pudessem comparecer à reunião. Vossa Majestade, embora eu sinta que Sua Majestade, a Imperatriz e o Príncipe Coroado, são fortes, eles ainda não contribuíram muito para a dinastia, então pode haver alguma resistência contra sua ascensão. Quem mencionou pela primeira vez o principal problema? Vossa Majestade, embora a facção Gongsun e a Casa Real aprovem os novos membros da família imperial, temo que o conselheiro Ken esteja certo. Sem contribuição ou mérito, tememos que mesmo que o povo não interrompa sua ascensão que eles seriam considerados indignos da posição quando chegar a hora. O Duque de Zong, Gongsun Yi, acrescentou preocupado. Então, assim que a ascensão da Imperatriz e do Príncipe Coroado terminar, eu imediatamente lhe daria autoridade sobre o exército ocidental para capturar os territórios do sul do Império Yuan, abrindo um caminho para o reino de Strank e seu império vassalo Lord Steins. Matias respondeu: Sua Majestade. Ken e os outros ficaram chocados com sua decisão. Isabelle estava nervosa com isso, enquanto os olhos de Alexander não conseguiam esconder sua antecipação. Matias voltou-se para o filho e disse: Alexandre, estou depositando minha confiança em você para comandar nosso exército para derrotar os inimigos ocidentais. Ele então olhou para Ken e perguntou: posso sobrecarregá-lo com o ensino de meu filho como ser um líder e estrategista geral? Ken engasgou, cerrando os punhos e curvando-se: obrigado por sua confiança em mim, Sua Majestade.
Garanto-lhe que não ficará desapontado. Ele disse agradecido. Matias sorriu e voltou à sua disposição majestosa. Embora nem todos estejam aqui, vou anunciar esta minha decisão depois de um tempo de consideração. Ele afirmou. Embora meu reinado como soberano desta dinastia não tenha durado nem um ano, decidi começar os preparativos para minha grande mudança. Usando minha autoridade como soberano absoluto, ordeno aos generais, aos ministros, aos 4 pilares e às forças ocultas para iniciar a mobilização de forças nos 4 cantos. Ele declarou com uma imponente aura de imperador. Sua Majestade, Sua Majestade, Sua Majestade. Todos exclamaram em choque. Gongsun Yi era especialmente o mesmo quando se levantou inadvertidamente. Sua Majestade, assim que eu der minha ordem, exceto nossos aliados, conquistem todos os cantos. Se eles resistirem, massacrem seu caminho e subjuguem o inimigo. Matias acrescentou friamente. Com esta decisão, Matias deu início à gloriosa ascensão da dinastia ao poder. As discussões surgiram entre os funcionários depois que ele anunciou seu plano glorioso. Depois de um tempo, quem conversou com Matias mais uma vez, Vossa Majestade, quando você planeja contar às massas a existência de Missus Isabelle e quando planeja realizar formalmente o seu casamento e o da futura imperatriz? Ele perguntou. As pessoas saberiam de sua existência assim que a notícia dela se espalhasse. Ninguém precisa anunciar externamente sua existência. Se as pessoas estão desesperadas para saber, elas saberiam. Neste mundo e em qualquer mundo, olhos e ouvidos estão por toda parte quando trata-se de notícias sobre uma figura popular ou importante. Matias zombou. Sobre o casamento, devemos realizá-lo daqui a 3 meses. Sinto que a energia auspiciosa seria rica nessa data, acrescentou Matias. Como desejar, Sua Majestade. Prepararemos os preparativos necessários. Quem assentiu? Após aquela declaração secreta dentro das altas autoridades, os presentes visitaram as famílias e generais de autoridade de todas as direções e informaram-nos do assunto. Quando as famílias e os generais ouviram a decisão do imperador de iniciar o treinamento das forças, ficaram chocados e seu sangue ferveu de ansiedade. Nos últimos anos, décadas e até séculos, sem o imperador, a dinastia permaneceu fraca e subserviente aos domínios circundantes. Os talentos do território foram afastados deles, fazendo com que o território carecesse de especialistas poderosos. Os clãs corruptos confiscaram recursos dos fracos e desenvolveram suas próprias forças, enfraquecendo ainda mais o antigo reino. Os clãs às vezes até sequestram pessoas e as vendem para outros estados, mostrando o quão miserável o território era antigamente. Agora que eles têm um novo governante, mesmo que tenha passado pouco tempo, o território mudou muito. A dinastia ganhou talentos, recursos, aliados e até um exército poderoso. E agora, o imperador já está planejando anexar os territórios vizinhos e inimigos. Eles choraram, sentindo o quão honrados estão por existir nesta era sob o imperador da Era Divina. Sobre a existência da futura imperatriz e príncipe herdeiro, eles estavam céticos sobre o assunto, mas ainda assim decidiram deixar o imperador fazer o que quisesse e examinar a futura mulher da família imperial e sua aptidão para ser esposa do soberano. Outras famílias que queriam que as mulheres de suas famílias fossem a imperatriz ficaram desanimadas quando souberam do assunto, mas ainda não desistiram, pois os cargos de consortes, concubinas e donzelas ainda estavam vazios. Assim que o assunto se espalhou pelas linhagens nobres de Qin, eles foram imediatamente ao Palácio Imperial para permitir que as mulheres virgens de suas famílias entrassem no palácio. Uma semana se passou depois disso, e Matias ordenou outro decreto de usar escravos eunucos para manter todo o palácio junto com as donzelas e escravas. Embora Matias estivesse relutante em fazê-lo, ele decidiu fazê-lo porque precisava ser feito. Ele não podia simplesmente confiar em sua habilidade divina para limpar o palácio sempre que necessário, porque as pessoas sob seu governo também precisavam de empregos. Se ele apenas confiasse em seus poderes para fazer tudo, então as pessoas sob ele se sentiriam inúteis. Mais uma semana se passou.
Dentro de uma semana, o velho Sani saiu da mente de Matias, dizendo que ainda tinha algo para fazer e que voltaria quando chegasse a hora. Matias também divulgou um decreto para a construção de bibliotecas em todas as cidades para aumentar as habilidades literárias dos cidadãos. Programas como alimentação gratuita para leitores e admissão gratuita para talentos acima da média também foram decretados para todas as pessoas que não têm condições de se matricular em academias ou universidades. Os documentos e cartas de seus subordinados que Matias verificará também aumentadamente com o passar do tempo, por isso não teve tempo de sair da sala do trono. Como resultado, Isabelle frequentemente o visita lá dentro, prestando serviços para ele, como preparar chá e dar-lhe comida, ganhando pontos extras para Isabelle dentro de seu coração. Fim do capítulo. Capítulo 152. Um jogo de Go. Falando em Isabelle, quando ela começou a se hospedar no Palácio Imperial, Matias providenciou para que ela ficasse no Pátio das Pérolas, um dos pátios dentro do Palácio Imperial que foi construído especificamente para a imperatriz e suas criadas. Agora que ela era reconhecida como imperatriz consorte, embora ainda não fosse formal, suas autoridades sobre os servos e soldados dentro do palácio aumentavam lentamente. Ela poderia se mover livremente dentro do palácio e poderia ser considerada a governante de todos no palácio, atrás do próprio imperador, Matias. Como porque Matias realmente não queria, mas como ela era necessária, ela mesma nomeou consortes e concubinas para ele, deixando-o perplexo quando soube do assunto. Eu te disse, não estou interessado em poligamia. Dentro da sala do trono, Matias reclamou com Isabelle com um tom irritado. É só no nome, marido. Não leve isso a sério. Como uma figura poderosa, você deveria ter algumas mulheres e muitos filhos. Isabelle persuadiu com lábios carnudos. Ao ouvir o motivo dela, Matias não pôde deixar de suspeitar. Esta mulher está me tratando como outros imperadores nobres. Ele pensou. Depois de muito mais persuasão de Isabelle, Matias cedeu e disse que sim. Isabelle ficou feliz e deixou o palácio, iniciando sua busca para encontrar mulheres adequadas para Matias. Depois que Isabelle saiu, Matias foi visitado por seu filho. Você não pode impedir a mãe, não é? Alexandre sorriu. Ao ouvir sua voz provocante, Matias ficou irritado e divertido ao mesmo tempo. Espere. Quando ela voltar aqui com as mulheres que ela escolheu, eu também encontrarei e elegerei uma princesa coroada para você. Ele zombou e riu triunfantemente. Alexander ficou boquiaberto com a mesquinhez do pai e virou-se para sair. Matias riu e o interrompeu. Espere. O que? Alexander se virou com aborrecimento. Matias riu e apontou para a cadeira. Mova essa cadeira aqui e vamos conversar. Ele disse. Embora Alexandre ainda estivesse furioso, ele se moveu e levantou a cadeira para a qual Matias apontava, e a colocou ao lado da mesa do imperador, de frente para o trono. Então, como você está com as palestras? Matias perguntou primeiro. Está tudo bem. Estou aprendendo muitas coisas. Alexander respondeu superficialmente. Suas habilidades de luta. Não recusou. Alexandre respondeu. Sua capacidade de liderar. Melhorando. Então, devemos jogar Go. O canto dos lábios de Matias se ergueu quando ele convidou seu filho para um jogo de Go. Ele se abaixou e pegou um baú enorme embaixo da mesa. Ele o tirou e desceu ao trono. Ainda distraído, Alexander apenas olhou para Matias e o seguiu involuntariamente. Um servo da guarda dinástica que permanecia em silêncio ao lado avançou e moveu uma mesa larga e baixa para baixo e colocou 2 almofadas vermelhas para ajoelhar-se ao seu lado. Depois de fazer isso, o servo voltou para o lado e ficou em silêncio mais uma vez. Matias sentou-se em uma das almofadas e colocou o baú ao lado e o abriu, revelando um tabuleiro de 4 peças 16 por 16 feito de uma madeira especial chamada sândalo ilusório que Matias criou a partir das leis e de seu trabalho divino, especialmente confeccionado com a intenção de jogando vai. Ao lado das tábuas havia 2 grandes potes de barro preto com intrincadas runas douradas esculpidas na tampa e nas paredes externas.
Ninguém poderia ver ou mesmo usar seus sentidos espirituais para espiar o que havia dentro. Matias tirou as 4 tábuas e as colocou no chão. Ele os uniu colocando as peças lado a lado em seu posicionamento adequado. Assim que todas as 4 peças ficaram próximas umas das outras, um círculo de luz brilhou no meio do tabuleiro e as 4 peças se uniram como um forte ímã, formando um tabuleiro Go 64 por 64, que sobrecarregou Alexander devido ao seu tamanho ridículo. Matias também pegou os 2 potes e os colocou em lados diferentes. Matias virou-se para ele e sorriu. Sente-se, meu filho. Ele disse enquanto apontava para a outra almofada. Neste momento, Alexander acordou de seu estupor e seu rosto ficou solene. Reconhecendo o que seu pai queria alcançar ao fazer isso, foi natural que ele se tornasse um. Seu professor quem apresentou-lhe o jogo Go antes de lhe ensinar estratégias e mentalidades para ter no campo de batalha. Enquanto jogavam Go, quem aproveitou as oportunidades para lhe ensinar formações e estratégias enquanto o derrotava consecutivamente. Certa vez, quem disse a ele para ver o mundo e o campo de batalha como um tabuleiro de Go e imaginar o tabuleiro de Go como um mundo e o campo de batalha. Cada vez que eles jogavam, Alexandre pegava suas peças como o exército sob seu comando. Ele os viu serem devorados pelos ataques esmagadores, porém equilibrados, de seu professor. Quem lhe ensinou que embora Go seja apenas um jogo de tabuleiro que 2 podem jogar se estiverem entediados ou quiserem fazer alguma coisa, o Tao of Go é mais profundo do que apenas isso. Ele ensinou a Alexandre que se os 2 jogadores do jogo fossem especialistas, generais ou governantes, o jogo deixaria de ser apenas um jogo de tabuleiro para se tornar um confronto entre impérios e seus exércitos. Quem o fez perceber que isso poderia acontecer até mesmo em campos de batalha reais, fazendo com que os exércitos se tornassem meras pedras em um tabuleiro de Go, contando com seu general ou governante para liderá-los à vitória. Agora que Matias o estava desafiando em uma partida de Go, isso só poderia significar que seu pai estava testando suas habilidades de liderança na guerra. De ter uma aura paternal travessa, na frente do tabuleiro, Matias se transformou em um imperador celestial lançando seus olhos sobre o campo de batalha celestial. A aura opressiva assustou Alexandre e até mesmo a guarda dinástica ao lado, fazendo-os palpitar e suar. Acalmando-se, Alexander se preparou e sentou-se, de frente para Matias na frente do enorme tabuleiro Go. Agora que Alexander se sentou ao seu lado, Matias sorriu com aprovação, mas voltou a ficar indiferente. Agora, ele não era o pai de Alexandre, mas um general inimigo que este homem teve que derrotar usando seu exército. Alexander respirou fundo e estendeu a mão para descobrir o pote. Alexander olhou para ele e suspirou, eram pedras brancas. Os lábios de Matias se curvaram para o lado e abriram os seus e revelaram as pedras pretas. Olhando de perto, Alexandre descobriu que as pedras eram feitas de jade por causa de seu brilho. Mas, fora isso, Alexandre sentiu um poder misterioso dentro das pedras, mas não perguntou sobre isso. Os pensamentos de Alexandre foram subitamente interrompidos quando Matias falou, segure seu pote de barro e entenda seu exército. O que? Alexander perguntou confuso. Matias riu como se tivesse ouvido a melhor piada de todas, você não pode ir para a guerra sem compreender totalmente o seu exército, não é? Certamente um general deve saber disso. Ele respondeu. Tentando entender o que seu pai quis dizer com isso, Alexander estreitou os olhos e analisou o quadro. De repente, ele fez uma suposição desconcertante. Este jogo, ele pronunciou. Percebendo que seu filho já entendeu, Matias sorriu com satisfação, por quê? Eu usaria essas coisas e peças místicas apenas para poder jogar um jogo normal de Go. Matias riu misteriosamente quando finalmente começou a agir. Ele estendeu a mão e segurou sua panela, sem deixar seus olhos desviarem dos de Alexander. Seu rosto ficou sério por um tempo e de repente sorriu. Ele enfiou a mão no pote de barro e tirou um pedaço de jade preto. PPAK. A pedra caiu no tabuleiro com um barulho alto.
Depois que pousou, a imagem de um exército de 1000 homens com armadura preta apareceu de repente acima do tabuleiro, chocando o príncipe. A imagem era tão vívida, com os rostos dos homens claramente visíveis. Bandeiras e estandartes tremulavam como se houvesse vento. Pai, Alexander engasgou. Você acha que tem tempo para conversar? Faça a sua jogada. Matias disse indiferentemente. Alexander se encolheu e olhou para o tabuleiro e depois para o pote. Não tendo escolha, estendeu a mão e segurou o pote. Dentro de sua mente, informações surgiram, permitindo-lhe ver seu exército e as regras do campo. Ele ficou solene e, depois de um tempo, tirou uma pedra do pote e, depois de muita consideração, colocou-a na posição escolhida. Das profundezas do tabuleiro, outro exército branco de 1000 pessoas marchou para frente e enfrentou o inimigo. Matias então pegou outra pedra e bateu nela com os 2 dedos. Logo, um som de marcha pôde ser ouvido no tabuleiro. Outra força negra emergiu do campo de batalha com forte impulso. Alexander analisou o tabuleiro e demorou muito. De repente, Matias moveu-se mais uma vez colocando outra pedra no tabuleiro, o que deixou Alexandre chocado e levantou a cabeça para olhar indignado para Matias. Vendo sua reação, Matias zombou. O quê? Você não entendeu as regras o suficiente? Já teria formado um exército para destruir suas linhas. Matias falou enquanto outra força negra entrava em campo. Isso não é apenas Go, Alexander. Isto é guerra, um campo de batalha de exércitos. Como comandante, você sabe que precisa ser decisivos quando se trata de liderar seu exército para a batalha. Nenhum comandante sensato esperaria e deixaria o inimigo atacar primeiro se o comandante do oponente for incompetente e não puder decidir o que fazer. Matias repreendeu. Fim do capítulo. Capítulo 153. Resultado presente. Alexandre ficou em silêncio. Depois de um tempo, Matias já colocou mais 2 peças no tabuleiro, formando uma formação significativamente forte. Vendo que seu exército estava em menor número e a situação de seu exército era terrível, sua aura de repente se transformou completamente. Vendo a mudança, os lábios de Matias se curvaram ainda mais. O olhar de Alexander endureceu quando ele começou a fazer seu movimento. Ele colocou sua pedra no chão, sendo seguido pela resposta de Matias ao seu movimento, seguida por outra, e outra. Uma batalha de desgaste começou entre os 2 pares de pai e filho. Matias às vezes deixava Alexander se mover 2 ou 3 vezes, enquanto ocasionalmente sorria de vez em quando. Alexandre deu tudo de si em seus ataques, ocasionalmente devorando os exércitos uns dos outros. Diferente do Go comum, pode-se dizer que suas pedras são exatamente como o xadrez, possuindo certas habilidades que comparam com outras peças. Alexandre, dando tudo de si, usou suas peças gerais e de elite para destruir Matias. A atmosfera ao redor deles tornou-se sufocante à medida que o campo de batalha se tornava extremamente tenso. Se olharem de outra perspectiva, eles poderiam ser vistos puxando suas lâminas e atacando o pescoço um do outro. Silenciosamente, Ken e Sigien chegaram e assistiram à partida com a respiração suspensa. Eles olharam para a atual monarca e o futuro monarca se enfrentará. Logo, o tabuleiro estava quase cheio de pedras. Olhando para ele, podia-se ver claramente que o branco dominava o campo de batalha. Na imagem, os soldados negros apoiavam e defendiam constantemente os ataques do exército branco. Sigien olhou para o campo de batalha projetado e suspirou com uma sugestão: Sua Majestade e Sua Alteza são comandantes visíveis. Não, espere. Ken de repente estreitou os olhos e olhou para o tabuleiro. Ele então suspirou de espanto: H é H. Está decidido. À mesa, Alexandre sorriu com orgulho ao se ver vencendo o pai. Ele olhou para o pai triunfante, mas ficou incomodado ao ver que seu pai, que ele pensou ter ficado infeliz ao pensar em sua situação, sorriu maliciosamente, como se tudo estivesse de acordo com seu plano. Matias notou o olhar dele e retribuiu com um olhar presunçoso. Alexandre estava nervoso e olhou para o campo de batalha, mas não viu nada de errado. Por que você está sorrindo?
Já estou ganhando. Ele perguntou provocativamente. Filho, você não notou nada de estranho nos meus movimentos? Matias perguntou de volta. Alexander ficou confuso e olhou as peças. De repente, seus olhos se arregalaram de choque. Apenas pedras com excelência em defesa foram usadas. Ele analisou o tabuleiro mais uma vez e viu algo ainda mais petrificante. Um lugar vazio que leva ao meu exército. Ele não teve a chance de se mover novamente quando Matias falou casualmente. Neste campo de batalha, as pedras têm hierarquia em força, defesa e habilidade. Em particular, há uma peça que só pode ser usada uma vez e perde sua eficiência e oprime, uma formação inteira se usada corretamente. Neste campo de batalha, apenas uma peça de pedra tem o poder de resistir ao seu poder. Infelizmente, Matias sorriu enquanto levantava uma peça do fundo do tabuleiro ao seu lado, mostrando a Alexander, você usou as duas cedo. Ele sorriu sinistramente e moveu a mão pelo tabuleiro, fazendo Alexander fazer uma careta. PPAK. A pedra caiu no local vazio com um som alto. Então, todos ficaram em silêncio e foi possível ouvir um alfinete cair. Então, o som veio. Uma buzina alta soou enquanto um enorme exército blindado negro galopava com seus cavalos com um impulso incontrolável. Foi uma peça geral, uma cavalaria comandante. Assim que a peça pousou e a imagem foi projetada, o exército que representava o comandante da cavalaria na projeção desceu e exterminou o exército branco. Depois de dizimarem o exército branco, as 11 pedras brancas do tabuleiro que estavam rodeadas pelas peças de Matias foram absorvidas pelo tabuleiro, desaparecendo completamente do jogo. Imediatamente, a situação virou-se contra Alexandre. Alexandre tentou contra-atacar e recuperar a superioridade contra seu pai, mas Matias já havia começado a liberar suas peças de assalto, drenando lentamente a força das peças de Alexandre. Um pouco mais depois, Alexandre ficou com uma peça para lutar contra o enorme exército de Matias. O jogo inteiro durou 4 horas. Alexander suspirou, fui derrotado com uma vitória esmagadora. Matias sorriu e se levantou, esta é a inconstância do campo de batalha, Alexander. Nem sempre seria do seu jeito e às vezes você precisa se ajustar. Se você adaptasse uma postura defensiva, poderia ter durado um pouco mais no jogo. Matias disse enquanto se levantava. Mas eu ainda teria perdido. O pequeno comandante desanimado dele suspirou. Matias olhou para ele com pena e caminhou até ele. Você. Ele se abaixou e deu um tapinha em suas costas. Meu filho, pode ter sido inútil em nosso jogo, mas é totalmente diferente em uma batalha da vida real. Ele consolou seu filho. Em um campo de batalha real, cada segundo que você está vivo conta. Matias afirmou, se você sobreviver por tempo suficiente, outro exército aliado teria vindo e ajudado você a se levantar mais uma vez. Lembre-se sempre disso, mas nem sempre confie nisso. Ao ouvi-lo, Alexander relutantemente levantou a cabeça, com um rosto de aparência lamentável. Os lábios de Matias se contraíram e repreendeu, você não está agindo como um homem que cultiva a arte da lança. Você não tem o temperamento nem a aura deles. Não posso agir assim na frente do meu amado pai real. Alexandre repreendeu. Ao ouvir sua resposta, Matias ficou boquiaberto, mas se aqueceu por dentro. De repente, ele engasgou e disse, quase esqueci. Ele foi até o trono e pegou uma roupa comprida de tecido preto. Feliz aniversário! Matias cumprimentou e estendeu a coisa ao filho. Alexander engasgou e quase chorou antes de forçá-lo a recuar. Ele estendeu a mão e recebeu a coisa e lentamente a despiu. Logo, uma longa lança partidária vermelha e ardente foi revelada, brilhando com uma chama ardente. Ela emitia um brilho quente enquanto sua lâmina longa e larga, criada a partir de um tipo especial de obsidiana ou meteorito, brilhava com uma aura laranja. No meio da lâmina havia um cristal vermelho cheio do poder de um deus. A haste vermelha da lança era feita de um metal misterioso que ele sentia ser muito duro. Na parte inferior da lança havia uma pedra vermelha pontiaguda que Alexander sentiu conter uma energia muito quente.
Amarrado no punho da lança havia um pano vermelho estrelado que acentuava a aparência da arma. Quando Alexander o desembrulhou completamente, em parceria com o simples renfo preto e dourado que ele usava, ele parecia extremamente com um deus da guerra. Isso! Alexander ofegou enquanto olhava para a lança de aparência épica com espanto. Isso agora é seu. Dê um nome a ele e crie um vínculo com ele usando uma gota de seu sangue. Matias falou. Alexander olhou continuamente para a arma por minutos. Depois de olhar para ele, ele mordeu o polegar, deixando uma gota de sangue escorrer de seu dedo. Ele deslizou o polegar na lança enquanto murmurava as palavras: de agora em diante, você será nomeado a lança de Kelsios. Junte-se a mim na batalha enquanto varremos todos os reinos. Matias ouviu o nome que escolheu e acenou com a cabeça em aprovação. Bom nome. Da palavra, Kelsios, na linguagem espiritual, traduzindo para a lança da estrela ardente ou estrela da manhã. Alexander sorriu, com o pai gostando do nome que escolheu. Então, Ken e Sigien, que assistiam ao lado, avançaram, de frente para os dois, e se ajoelharam. Saudamos Vossa Majestade e Vossa Alteza. Os dois fizeram uma reverência. Matias olhou para eles e acenou com a cabeça em resposta: levantem-se. Com seu pedido, os dois se endireitaram. Quem foi o primeiro a falar, curvando-se e colocando os punhos em concha: saudamos Vossa Majestade por vencer a batalha. Você fez um movimento impressionante. Matias respondeu casualmente: não é nada. Estou apenas ensinando e testando meu filho se você ensinou seus ensinamentos com eficiência. Ele então olhou significativamente para o conselheiro. Sentindo seu olhar, Ken engoliu em seco de nervosismo quando também ouviu a resposta de Matias. Ele então se virou para Alexandre e parabenizou: parabenizamos Vossa Alteza por receber um presente glorioso de Sua Majestade, o Imperador. Ele se curvou. Vendo que Ken já estava tremendo levemente, Alexander sorriu e acenou levemente com a cabeça: obrigado. Ken e Sigien suspiraram de alívio. Felizmente, Sua Alteza é perspicaz. Eles pensaram. Seus humildes servos iriam embora. Os dois se curvaram e caminharam para trás, saindo da sala do trono. Matias olhou para eles enquanto eles saíam. Quando ele não conseguiu mais ver luz, ele sorriu e riu. Olhando para ele, Alexander ficou boquiaberto. Você não deveria fazer isso com seus súditos, pai. Ele repreendeu. Eles deveriam passar por esse tipo de coisa às vezes, Alexander. Eles não deveriam pensar que sou sempre uma pessoa tranquila e gentil. Ele respondeu. Então, Alexander disse de repente: pai, o que há com esse tabuleiro Go? Como é que ele pode projetar imagens de campos de batalha e militares? Fim do capítulo. Capítulo 154, Dragões Ocultos na Seita do Dragão Oculto. Matias se virou e caminhou até o trono enquanto respondia: o tabuleiro Go e as pedras fazem parte de um conjunto de tesouro imortal que eu criei, os jogadores. O tabuleiro imortal. Alexander ficou boquiaberto: você é ruim em dar nomes. Ele respondeu, fazendo com que Matias quase tropeçasse. Ele se virou para o filho e o ouviu acrescentar: um nome legal para isso seria Palco Universal do The Golden Immortal. Matias ficou ainda mais boquiaberto quando ouviu a alternativa do filho. Acho que vou ficar com The Immortal Game Board. Ele respondeu. 2 meses se passaram em um piscar de olhos. Durante esses 2 meses, uma dinastia desenvolveu-se e avançou ainda mais. Com o comércio entre a dinastia e os demais estados e territórios, a economia do território voltou a crescer. Matias também criou plantas espirituais dentro de um reino independente que ele criou. As plantas foram então cultivadas internamente e tiveram o tempo do reino acelerado. Com Matias colocando diferentes tipos de pedras espirituais com diferentes tipos de leis, as plantas cresceram e se geraram ervas espirituais de primeira linha. As ervas foram então liberadas no comércio e leiloadas fora do território, fazendo com que o comércio ganhasse muito. As 2 universidades também aceitaram indivíduos mais talentosos e geniais.
Ele também às vezes deixou seus subordinados lecionarem dentro da universidade, impulsionando o desenvolvimento dos alunos a um nível superior. Nas horas vagas, ele também guiou Alexander em um jogo de Go, ensinando-o nas artes de comandar e criar estratégias. Alexander, sendo o talento que é, captou as ideias com facilidade e maestria. Logo, ele começou a vencer Matias, fazendo o pai sorrir de aprovação. Matias também visitou a seita do dragão oculto que ele se circulou dentro de outro reino independente que ele criou no topo de uma montanha. Lá dentro, ele foi saudado com uma visão celestial de pagodes, pontes que se ramificavam para outros picos, nuvens douradas que eram manifestações da rica energia espiritual interior. Na época em que criou o reino, ele plantou diferentes tipos de ervas espirituais que podem enriquecer a energia espiritual dentro do reino. Matias também escreveu diferentes técnicas e habilidades de cultivo e as colocou dentro de um pagode de 9 andares que ele criou após retornar. Atualmente, a seita Dragão Oculto aceitou apenas pouco mais de 1000 discípulos por causa de suas regras rígidas e padrões elevados. Matias até criou pessoalmente um pilar de testes para escolher indivíduos adequados para ingressar na seita. No interior, as fileiras ou classes de discípulos estão divididas em 3 setores: o estrato da terra que tem os discípulos juniores e os discípulos sênior, e o estrato do céu que inclui os discípulos dos anciões, os discípulos mestres e os pilares, onde residem os discípulos do dragão, discípulos diretos de Matias e mestres da seita. Como mestre fundador da seita e esperança dos pilares, Matias achou ridículo que seu mandato no cargo não durasse nem um dia quando ele entregou o cargo de mestre da seita para Sigien. De qualquer forma, contanto que o poder de Kim melhore e ele esteja livre de fardos adicionais, ele será bom em qualquer coisa. Matias descobriu que o garoto que viu na universidade marcial, Renchiu, havia se formado antecipadamente e entrado na seita Dragão Oculto. Desde que se tornou discípulo, sua classificação permaneceu consistentemente no top 5, o que fez Matias levantar as sobrancelhas com intriga. Quem pode superar uma figura de nível MC? Ele murmurou enquanto olhava para a lista. Ele olhou para o número 1 e viu um adolescente chamado Tokugawa Yuto. Tokugawa, por que um membro da realeza do shogunato está aqui? Ele pensou. Matias voou e procurou por Yuto. Depois de um tempo, ele viu o adolescente praticando a arte da lâmina. Matias desceu e caminhou em sua direção. Saudações, disse Matias. Yuto ficou em silêncio enquanto continuava treinando. Matias se sentiu estranho, mas continuou. Vejo que você é proficiente no manejo da lâmina. Matias perguntou. Do nada, Yuto de repente atacou ele com a ponta da katana apontada para ele. Matias ficou chocado, mas reagiu rapidamente. Ele se virou, correndo até o porta-lâminas e desembainhando uma katana para si mesmo. Matias inclinou a lâmina e atacou. Yuto rosnou e atacou Matias. Matias bloqueou o ataque de Yuto e empurrou o adolescente e desferiu um golpe. Yuto estreitou os olhos e deu um pulo para trás. Ele girou a lâmina e apontou para Matias. De repente, a aura de Yuto mudou quando uma energia invisível o envolveu. De repente, Matias ergueu as sobrancelhas enquanto milhares de energia de lâminas disparavam para frente, direcionadas a ele. Matias então sorriu quando sua mão que segurava a lâmina ficou embaçada. Depois de um tempo, a expressão facial de Yuto mudou quando ele olhou para Matias, nem mesmo um único corte. Eu reconheço você como alguém que pode falar comigo. Yuto finalmente falou com ele, mas de repente seus olhos se contorceram. Com licença. Você é a primeira pessoa que me derrotou. Ninguém teve a chance de fazer isso antes, então eu não queria falar bobagens com eles. Yuto respondeu. Você sabe quem eu sou. Matias riu e perguntou intrigado. Eu quero saber. Quem é você? Yuto perguntou de volta enquanto olhava para ele. Você sabe que só ganhei por causa da minha ampla experiência e antiguidade, certo? Matias olhou-o diretamente nos olhos. Yuto então balançou a cabeça. Não. Todos os idosos do meu clã não tiveram chance contra mim, então eu viajei por aí. Ele respondeu.
Ao ouvi-lo, Matias ficou boquiaberto. Esse garoto é um monstro. Matias pensou, eu quero ser seu discípulo. Yuto disse abruptamente. Matias arregalou os olhos e engasgou, o quê? Por quê? Preciso fazer missões para que a seita tenha a capacidade de ser uma. Matias balançou a cabeça. Então, o que preciso fazer para me tornar seu discípulo? Ele perguntou. Ainda tenho que perguntar ao chefe do clã Tokugawa sobre isso. Por quê? Porque eu sou o imperador de Qin. Não posso permitir que um de meus fortes aliados me olhe mal, dizendo que estou segurando um membro do clã deles. Matias suspirou. Foi a vez de Yuto ficar chocado. Você é o imperador Henshin. Ele ofegou. Mais ou menos. Matias assentiu. Desta vez, sabendo que o homem que o derrotou era o imperador de Qin, Tokugawa Yuto tornou-se ainda mais persistente em ter Matias como seu mestre. Vendo sua teimosia, Matias suspirou e acenou com a cabeça relutantemente. Primeiro, estou apenas lhe dando uma posição honorária como meu discípulo. Yuto assentiu com firmeza. Quando o adolescente finalmente soltou Matias, ele rapidamente voou e procurou por Henshin. Ele viu o menino dentro do pagode da virtuosidade, lendo livros pacificamente. Ele estava vestindo um renfo branco e azul enquanto seu cabelo estava preso com uma presilha. Enquanto lia, ele às vezes pegava uma xícara de chá que estava sobre a mesa e bebia elegantemente. Olhando de longe, ele parecia um celestial que desceu ao reino mortal e se disfarçou para viver em paz. Mas, quanto mais o garoto era assim, Matias ficava ainda mais determinado que o garoto era um velho reencarnado ou um hospedeiro do sistema. Ele pode até esconder seu cultivo do meu olho divino. Matias riu. Devo testá-lo? Ele desceu e entrou no pagode e tirou suas roupas anteriores, transformando-se em roupas normais de discípulo. Suas características faciais e corpo também mudaram. Felizmente, ninguém estava por perto para vê-lo se transformar, ou teriam desmaiado. Matias subiu ao 7º andar, onde Henshin estava, caminhou até uma mesa perto dele e fez uma reverência. Olá, colega discípulo. Matias cumprimentou o garoto. Henshin olhou para ele e acenou de volta. Dentro de sua cabeça, Henshin ordenou que seu sistema identificasse o recém-chegado. Nome: Xiao Xiaoxiao, humano, 16 anos, mulher, discípula da seita Dragão Oculto. Nível de cultivo: Reino do Guerreiro da Alma. Vendo a informação, Henshin suspirou secretamente e continuou lendo. De repente, ele ouviu uma melodia vinda de Xiao Xiaoxiao, que o alertou. Shui Hua Piao Piao, Bei Feng Xiao Xiao, Tian de Y e Pian Kang Mao. Henshin levantou a cabeça abruptamente e virou-se para a garota, como? Eu conheci Y e Jian Mei, você quer perguntar? A fêmea sorriu. Então, você pode responder a esta pergunta. Henshin estava com os olhos bem abertos enquanto olhava para a garota que estava olhando para ele. O que você quer perguntar? Você tem um sistema? Matias perguntou casualmente. Dentro da cabeça de Henshin, vários alarmes soaram enquanto ele olhava para Xiao Xiaoxiao, com uma expressão aterrorizada. Aviso: alguém descobriu o sistema. O anfitrião recebe uma tarefa: mate Xiao Xiaoxiao. Recompensa: 10.000 anos de cultivo. Com isso, o olhar de Henshin ficou frio. Ele lentamente liberou uma aura de um especialista no pico do Rei Divino. Vendo sua reação, Xiao Xiaoxiao acenou com a cabeça em aprovação e acenou com a mão. De repente, o sistema de Henshin ficou em silêncio e a tarefa foi apagada da barra de tarefas. Os olhos de Henshin se arregalaram de alarme e olharam para a garota horrorizados. Fim do capítulo. Capítulo 155 Mundo do Sistema, Isabelle retorna. Xiao Xiaoxiao se declarou e riu. Você não precisa ter tanto medo, Henshin. De repente ela falou com uma voz de homem. Seu rosto então mudou e se transformou no de Matias. Henshin olhou mais uma vez para o painel de identificação e olhou para o que estava escrito. Nome: Matias. Raça: Deus humano. Gênero masculino. Idade: 150.000 mais. Vida útil: imensurável.
Afiliação: Imperador de Qin, Deus Divino, Criador, Deus da Galáxia Mateon. Nível de cultivo: não pode ser medido. Favor: favor final. Santo: pelo amor de Deus. Renchiu amaldiçoou baixinho. Matias sorriu com sua reação: você quer se juntar a mim? Matias perguntou de repente: o que você quer dizer? Ele perguntou nervoso: seja um subordinado meu. Se você não gosta de estar sob o comando de ninguém, então podemos ser amigos, disse Matias. Renchiu ficou em silêncio enquanto pensava por um longo tempo. Um tempo depois ele suspirou e respondeu: acho que gostaria de ser apenas seu amigo. Matias, entendendo suas circunstâncias como anfitrião do sistema, acenou com a cabeça em compreensão. Então, como símbolo do nosso relacionamento, acho que devo ver se consigo manipular o seu sistema. Matias fechou os olhos e estendeu a mão sobre os ombros de Renchiu. Dentro da mente de Matias ele foi saudado por uma série de números e softwares semelhantes a matrizes. Matias, agora em sua forma virtual, olhou em volta e murmurou: este é um mundo sistêmico. Por trás das inúmeras quantidades de dados, um suspiro intrigado soou, assustando-o. Você é Matias? A voz perguntou. Embora Matias estivesse estranho, ele ainda assentiu: sim. Você me conheceu por causa do sistema de criação? Matias perguntou. Não. A voz respondeu. O sistema de criação foi feito por alguém superior e não tenho autoridade sobre ele. Eu conhecia você porque os tecelões do destino conhecem você. Acrescentou. Tecelões do destino. Matias pensou sobre isso e disse: você quer dizer o velho Sani? Ele perguntou. Não apenas o velho Sani. A voz respondeu: todos os tecelões do destino conhecem você e sua existência. Naturalmente, eu, como o senhor do sistema que às vezes se comunica com os tecelões, também conheço sua existência. Então todos os despertos estavam especialmente prestando atenção em você. A voz então riu. Com toda a honestidade, Matias sentiu-se estranho e desconfortável, sabendo que muitas figuras poderosas o conheciam. Mesmo que eles estejam dizendo que ele seria uma existência poderosa, ele ainda não o é, então não poderia se identificar. De qualquer forma, posso lidar com os sistemas sem ofender você? Matias perguntou cuidadosamente. Claro, vá em frente. Um Deus pode fazer isso, desde que seu alvo seja de nível inferior ao seu. Você mesmo pode criar sistemas. A voz disse: se você tiver tempo, venha até mim e eu lhe ensinarei com antecedência. Se você alcançar o rank Deus verdadeiro, poderá até criar sistemas ainda mais poderosos. Acrescentou: Deus verdadeiro? Não conheço uma classificação como essa. Matias estava curioso porque, pelo conhecimento que obteve ao ascender, ele não viu nenhum rank Deus verdadeiro dentro dele. Oh, você está usando os ranks baixos. O senhor do sistema riu de repente, o que confundiu Matias. O que você quer dizer com ranks baixos? Aqueles reinos de deidade para Deus. Esses são de nível inferior. O senhor do sistema respondeu. Então, em que posição estou? Matias perguntou. Com base na sua compreensão, acho que você está no falso Deus de nível intermediário. Ele respondeu. Sou caracterizado como um falso Deus. Matias ficou boquiaberto. A resposta alta da voz chegou aos seus ouvidos. Claro. Você está apenas usando o domínio de outro Deus verdadeiro e nem mesmo tem o seu próprio. Matias então ponderou. Ele ouviu o senhor do sistema acrescentar. De qualquer forma, a ascensão dos deuses despertos não é baseada no poder ou na quantidade de criação que ele fez, mas na compreensão daquele Deus que corresponde à vontade do homem sentado. Vontade do homem sentado. Matias se encolheu ao ouvir o nome. Agora, você deve ir e modificar o sistema que deseja modificar. Vou deixá-lo agora. Depois disso, o senhor do sistema desapareceu e não voltou a falar. Depois daquela conversa com o senhor do mundo do sistema, Matias procurou o sistema de Renchiu. Pensando em uma solução, Matias de repente pronunciou: Sistema de Renchiu, eu invoco você.
De repente, um painel azul apareceu na frente de Matias. Matias sorriu e estendeu duas mãos para mudar algumas coisas que pudesse. Depois de um tempo, no pagode, Matias abriu os olhos. Na mente de Renchiu, o sistema enviou uma notificação de que estava sendo atualizado. Obrigado, Lorde Matias. Ele se curvou. AISH. Matias ergueu a mão, tentando dar um tapa na nuca de Chiu, mas parou. Eu te disse, somos amigos. Ele repreendeu. Ah, certo. Renchiu riu sem jeito, meu amigo. Ao ouvi-lo, Matias sorriu, deu um tapinha na cabeça e saiu para vagar pela seita. De repente, enquanto voava no auge, foi abordado por alguém que conhecia. Sua Majestade. Ah, Sigien. O que você precisa? Matias perguntou. Você precisa voltar para o palácio. Sigien respondeu com urgência. Por quê? Matias olhou para ele e percebeu sua preocupação. Depois dessa conversa, Matias saiu correndo da seita Dragão Oculto. Ele estava voltando para o Palácio Imperial. Aparentemente, Isabelle já havia voltado, e voltou junto com 4 lindas mulheres. Quando Matias ouviu Sigien dizer isso, ele imediatamente voou para fora do reino em direção ao palácio. Ele desceu na frente do palácio e correu para lá com passos rápidos. No caminho, ele foi recebido por criados em todas as direções. Ele então entrou no Palácio do Dragão, o palácio principal da Montanha Imperial. Lá, ele foi saudado pela visão de quem conversando com Isabelle que tem 4 lindas mulheres atrás dela. Isabel. Matias interrompeu a discussão com uma cara séria. Suas roupas já haviam mudado para um grandioso renfo dourado enquanto ele segurava a mão nas costas. Ken e Isabelle se viraram e o viram. Ken e as 4 beldades colocaram as mãos em concha e curvaram-se para ele. Saudamos Vossa Majestade. Eles o cumprimentaram com o maior respeito. Marido. Isabelle gritou. Mesmo assim, nenhuma emoção foi demonstrada no rosto de Matias. Ele olhou para as mulheres e as examinou. Sendo sondados pelo imperador, os 4 tinham emoções mistas de excitação e nervosismo. Matias olhou para a mulher mais à esquerda do grupo e olhou para ela. A mulher usava um vestido roxo e tinha os cabelos lisos presos em um rabo de cavalo. Ela tinha um comportamento nobre e poderoso, ao mesmo tempo que tinha uma aparência bonita. Olhando para ela, Matias sabia que ela era uma lutadora experiente e uma veterana treinada em batalha. Percebendo seu olhar, ela se encolheu e curvou-se um pouco mais. Seu servo, Gongsun Yue, cumprimenta Vossa Majestade. Ela falou. A sobrancelha de Matias se ergueu e perguntou, você é do clã Gongsun? Como você é parente do Duque Zhang? Eu sou neta dele. Gongsun Yue respondeu. Matias olhou para ela por um momento e mudou de direção para a mulher ao lado dela. Sabendo o que fazer, a mulher curvou-se e falou, seu servo, Lu Yue, saúda Vossa Majestade. Matias a analisou de perto. Ela estava com um vestido branco, melhorando o aspecto de sua pele branca e perolada. Diferente de uma lutadora endurecida como Gongsun Yue, ela tinha um rosto requintado e imaculado. Olhando para ela, Matias concluiu que ela era uma beleza nobre. De onde você veio, Lu Yue? Matias perguntou. Eu sou do clã Lu da cidade Qichuan, que fica a leste da dinastia. Meu clã era uma família nobre na era do segundo imperador. Ela respondeu. Matias assentiu com compreensão. Ele então mudou para a mulher ao lado de Yue. Esse seu humilde servo, Fei Qianwei, cumprimenta Sua Majestade. A mulher apresentou timidamente. Matias ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para Fei Qianwei. Ele se virou para Isabelle e perguntou, Fei Qianwei tem uma força mental fraca. Por que você a trouxe para dentro do palácio, onde as coisas poderiam ficar confusas e caóticas? Embora ela seja tímida e tenha um temperamento fraco, suas habilidades podem ser um apoio para você. Isabelle respondeu. Matias assentiu. Ele então olhou para a outra garota. Ela usava um vestido rosa, acentuando sua aparência bonita. Seu servo, Moin, cumprimenta Vossa Majestade. Ela se curvou e cumprimentou.
Matias a examinou e viu que ela tinha uma energia peculiar dentro dela. De onde você vem? Matias perguntou. Eu sou um órfão, Sua Majestade. Moin respondeu, vivo como viajante desde criança. Matias estreitou os olhos com a resposta dela. Ele decidiu investigar mais tarde e recorreu à última mulher. Desta vez, ele ficou surpreso e chocado ao olhar para ela. Diferente das outras três, esta mulher tinha a aura de uma deidade imortal. Ela usava um vestido branco puro e seu cabelo incrivelmente longo caía em cascata e alguns feixes de cabelo foram penteados amarrando-os em um coque dourado de fênix. Seu rosto estava coberto por um véu de seda, deixando apenas os olhos expostos. Saudações, Imperador Divino. A mulher cumprimentou-o com um tom casual. Ao ouvi-la, Isabelle se virou para ela em choque, não pela falta de respeito em seu tom, mas porque era diferente do que ela conhecido. Fim do capítulo. Capítulo 156. Shen-Tianhui. Matias ficou perplexo com a reação de Isabelle e olhou para a mulher com curiosidade. Finalmente, a mulher levantou a cabeça, deixando todos verem seus olhos dourados. Eu sou Shen-Tianhui, Imperatriz Celestial do Nono Império Sagrado Celestial do Céu. Ela apresentou com sua voz celestial que tocou as cordas de todos os corações dentro da sala. A sobrancelha de Matias ergueu-se quando a ouviu. Quando seu conhecimento se aprofundou, embora ele não pudesse simplesmente invadir os reinos mais elevados do universo, ele sabia que existe um reino celestial que foi dividido em 99 céus. Embora ele tenha rastreado com sucesso sua existência, sua pequena consciência não conseguiu nem entrar no 10º antes de ser esmagada pela divindade interior. As existências dentro dos céus são seres divinos poderosos. Algumas seres poderosas poderiam usar apenas sua aura para matar um deus como ele, do qual ele ficou com medo. Do 1º ao 5º céu, que parece apenas um mundo normal, mas tem uma natureza significativamente arcaica e diferentes condições de crescimento e fonte de luz feita a partir do poder da vontade, residem os domínios divinos que governam os mundos e reinos mortais com fé. Eles estão cheios de diferentes níveis de fé, energia e força. Verdadeiros imortais também existem lá, com algumas existências vivendo por mais de 4 trilhões de anos. Embora se possa dizer que esses 5 céus estão cheios de seres poderosos, eles ainda estão dentro da faixa aceitável, com suas formas sendo humanoides ou na forma de um fio. Depois, ao 6º aos 8 céus. Pode-se dizer que as existências têm formas monstruosas que poderiam fazer qualquer ser mortal assistir com horror, mesmo que você esteja praticando boas ações. Desde a abominação feita de anéis, até um portão com asas, ou um continente inteiro flutuando no ar com olhos no fundo, ou mesmo apenas um olho com sangue dourado escorrendo de sua abertura que destruiria a humanidade, poderia ser qualquer coisa e qualquer coisa, muito mais. Depois, há o 9º céu, que é o lugar onde Shen-Tianhui reside. Por ser superior aos 3 céus mencionados acima, os seres lá são de um nível de poder superior, em um nível que eles poderiam criar mundos para si mesmos, são tão comuns quanto o cabelo de um boi ali. A princípio, quando Matias descobriu isso, ficou perplexo. Mas, pensando nos romances que leu quando vivia como um menino normal, pensei que era normal que eles existissem, com seus mundos não desafiando as leis por existirem dentro de seus núcleos. Por causa da abundância de deuses ali, o mundo foi preservado e era ainda mais bonito que o paraíso de uma forma que nem ele conseguia explicar. Mas mesmo sendo um lugar bonito, ainda é um lugar assustador para se estar. Do vento que poderia rasgar e despedaçar seu corpo, a sua fonte de luz que o suprimiria com a energia da fé a ponto de ele implodir, as plantas que poderiam cortar um mundo inteiro apenas com seu lado, e as formigas que poderiam aterrorizar os mortais para que se matem, embora 9º céu sói, celestial, no nome, ele pode produzir pesadelos terríveis para aqueles que estão abaixo deles. Embora ele não pudesse entrar no 10º céu, sua alma desapegada enviou-lhe uma imagem com existências inexplicáveis que transcende sua compreensão do universo antes de ser destruída pela consciência da vontade do 10º céu.
Embora tenha ficado magoado no processo, ele ainda sentiu que valeu a pena, porque descobriu uma informação importante que elevou ainda mais sua visão de sua existência. O 10º céu é de um plano superior de existência. Agora, vendo uma mulher do 9º céu que estava apenas abaixo do plano superior, ele ficou intrigado sobre o porquê de um ser tão grandioso estar aqui. O que a traz aqui, Imperatriz? Como Matias tem um status inferior, ele, sem surpresa, teve que se curvar diante dela. Por ser sensato, Shen Tianyue sorriu com aprovação. Estou aqui para propor um noivado entre nós. Se Matias estivesse bebendo, ele teria engasgado com a água escorrendo de seu nariz, porque um ser tão elevado iria querer ficar noivo de mim. Ele perguntou, para separar meu domínio do 9º céu. Ela perguntou com paciência, com que propósito você faria tal coisa? O 9º céu já não é um bom lugar para existências como a sua. Matias perguntou. Shen Tianyue sorriu ainda mais. Você conhece o ambiente do 9º céu? Impressionante. Ela então acrescentou, isso significa que você é o que estou procurando. Matias ficou ainda mais confuso. Eu me tornaria seu noivo. Em troca, conquistaria esta terra e todo o continente. Depois de fazer isso, você terá meu karma como imperador do Império Sagrado Celestial. Isso fortaleceria ainda mais sua divindade e autoridade divina. Shen Tianyue acenou com a cabeça e desapareceu de repente. Matias ficou boquiaberto por um longo tempo. Ele recebeu outro fardo, fazendo-o suspirar. Ele então olhou para Isabelle e Ken, siga-me. Ele disse enquanto caminhava para a sala do trono. Isabelle e os outros ainda estavam distraídos com o encontro. Para as 3 mulheres, suas almas e consciências já estavam fazendo seu trabalho de proteção, apagando a figura exata dela e desfocando-a. Depois de um tempo, Isabelle se virou para os 3, vocês 3 deveriam ir primeiro ao Pel Courtyard. Ela disse gentilmente. Os 3 assentiram e foram embora com as criadas os acompanhando. Quando Isabelle e Ken chegaram à sala do trono, viram Matias já sentado no assento. Eles ficaram abaixo dele e olharam para ele com um olhar questionador. Posso não fazer isso? Matias choramingou. Ao ouvir seu gemido infantil, Isabelle e Ken ficaram boquiabertos. Apenas faça isso, Sua Majestade. Kana sugeriu. Bem, seu objetivo é unir o antigo território do Império do Sol Devorador. Você está apenas adicionando todo o continente humano ao seu objetivo. Kana adicionada. Você está se ouvindo, Ken? Matias olhou para ele. O continente humano que você está, apenas adicionando, literalmente tem uma massa de terra equivalente a 30 impérios devoradores do Sol. Levaria anos de esforço para fazer isso. Ele gritou. Então, faça isso. Isabelle afirmou de repente. Matias virou-se para ela com os olhos arregalados. Se você precisa conquistar todo o continente, faça-o. Isabelle disse, você tem nosso apoio. Ela adicionou, Isabelle, não se trata apenas de apoio. Seriam necessários enormes esforços e mão de obra apenas para conquistar metade do continente, e então definitivamente enfrentaríamos algum tipo de coalizão de territórios para ir contra nós, explicou Matias. Sim, esse certamente seria o caso se você fosse um monarca normal. Quem disse? Matias teve vontade de suspirar de alívio quando quem acrescentou, mas você não está. O que você quer dizer? Matias estreitou os olhos. Você é um Deus criador, Sua Majestade. Recursos não são um problema, treinar soldados não é um problema, caramba, poderíamos até fazer reinos se renderem apenas dizendo a eles sua identidade como um Deus. Quem respondeu com entusiasmo? Matias então o repreendeu, meus poderes são restringidos pela vontade dos territórios imortais, você mesmo sabe disso. Mesmo sendo um Deus, ainda existem outros deuses e criadores aqui, como você disse antes. Confiar na minha arte divina para vencer não é uma solução, pessoas dentro de nosso governo. Levaria muito tempo para nos estabilizarmos e firmarmos nossas bases para enfrentar as dificuldades que precisamos enfrentar. Levaria pelo menos um século para que isso acontecesse.
Então vamos desenvolver por um século depois de unir o antigo território. Isabelle sorriu. Foi quando eles começaram a ir fundo com a ascensão de Qin. Uma semana depois, o casamento estava pronto. Matias casou-se com Isabelle como sua primeira imperatriz, declarando formalmente Alexandre como o príncipe coroado. Gale, que já esperava há tanto tempo, tornou-se o rei de Xi e recebeu o Ocidente como seu território. Outra semana depois, após estabilizar a posição de Isabelle como imperatriz, ele concedeu a Gongsun Yue a posição de consorte galante, Lu Yue como consorte nobre e Fei Qianwei como consorte pura. Ele então colocou dentro dela suas sementes, não através de relações sexuais, mas através de seu poder. Ele implantou as sementes e as impregnou com sucesso. Vendo que deu certo, Matias ficou feliz ao descobrir que não precisava fazer sexo apenas para produzir descendentes. Embora as 3 consortes estivessem tristes por não o interessarem, ainda estavam felizes por ter suas sementes crescendo dentro delas, solidificando sua identidade como uma das mulheres do imperador e tendo autoridade dentro do palácio. Mais uma semana depois, Vossa Majestade, o parlamento foi convocado. É hora de partirmos para o firmamento de Lotus. Qin curvou-se e disse a Matias, que estava sentado no trono. Tudo bem, chame a imperatriz, os consortes e o príncipe herdeiro. Estamos indo embora. Matias tentou. Sim, Sua Majestade. Qin curvou-se mais uma vez e saiu da sala. Fim do capítulo. Capítulo 157. A primeira Assembleia do Parlamento, Li Tiangong. Depois de um tempo, Matias e os outros desceram as escadas e embarcaram nas carruagens que os esperavam abaixo da montanha. Matias passou na carruagem dourada com sua imperatriz e consortes, enquanto o príncipe herdeiro sentou-se sozinho em outra carruagem. Ao seu lado, os 4 pilares montavam em seus cavalos, cercando as 2 carruagens. Os guardas imperiais marcharam juntos com eles, conduzindo um longo desfile até o firmamento. Ao longo do caminho, foram recebidos pelo entusiasmo do povo. Alguns atiraram rosas, alguns cantaram louvores, alguns se ajoelharam e alguns ofereceram comida aos soldados que não foram aceitos por eles por motivos de segurança e saúde. Ao chegarem em frente ao firmamento do Lótus, foram direto para o Palácio do Lótus Dourado, onde aconteceria a Assembleia. Embora os 2 tribunais já estejam reunidos e o parlamento já concluído, esta é a primeira Assembleia entre todos os membros do parlamento. Lá dentro já estava lotado de gente. A começou a ficar ainda mais reforçada quando as carruagens imperiais de segurança chegaram. Muitos anteciparam quais seriam os temas que seriam envolvidos internamente e quais seriam os resultados após o término da Assembleia. A Assembleia decidiria basicamente em que direção o território se desenvolveria. Quando chegaram em frente ao Palácio do Lótus Dourado, desceram das carruagens e entraram imediatamente. O parlamento já estava lá dentro, esperando por eles. Os outros membros da Casa Real, como Gongsun Yi, também já chegaram lá dentro, esperando por eles. No interior, a grandiosa estrutura do palácio podia ser vista por todos. Diferente de um palácio normal que possui salas, o Palácio do Lótus Dourado é uma sala gigante cheia de mesas e assentos cheios de pessoas vestindo suas vestes cerimoniais cercando a alta plataforma onde o trono do dragão foi colocado. Matias e sua família continuaram a entrar, indo até a plataforma alta. Quando todos subiram, Qin, o primeiro-ministro do parlamento e da dinastia, anunciou em voz alta: "Eis que Sua Majestade, o Imperador Henshen. Saudamos Vossa Majestade, saudamos Vossa Majestade, saudamos Vossa Majestade." Com os 100 membros da Corte dos Nobres e os 200 membros da Corte do Povo, suas saudações abalaram ligeiramente o Palácio do Lótus Dourado. Todos eles se ajoelharam simultaneamente, sacudindo o chão. Lá fora, as pessoas sentiram o tremor do chão, chocando-as. Lá dentro, todos sentiram a grandiosidade da atmosfera, a aura real que emana das pessoas acima. O que eles não perceberam foi que a energia espiritual dentro do palácio era o triplo da do lado de fora. Se não fosse pela realeza ter uma aura avassaladora, eles teriam notado isso primeiro.
Eu, Ken Maxwell, primeiro-ministro de Qin e membro da Casa Real, representando minha facção. Estamos completos. Quem foi o primeiro a falar após as saudações? Depois disso, de baixo, um homem do lado esquerdo vestindo um simples renfo cinza se levantou e deu um passo à frente. Eu, o Enxiguang, senhor da cidade de Subei, represento a corte do povo. Estamos completos. Ele anunciou. Gong Sun Pei, que estava posicionado à direita, avançou e fez uma reverência. Gong Sun Pei, representando a corte dos nobres. Estamos completos. Todo mundo está aqui. Matias falou, deixando todos em silêncio. Vamos começar a assembleia. Depois de muita consideração e reuniões, decidi enviar o príncipe herdeiro em uma expedição ao sul do Império Yuan. Por causa da hostilidade que eles demonstraram na batalha contra os rebeldes, retribuiremos 10 vezes mais sua hostilidade. Matias declarou, com Alexander dando um passo à frente e curvando-se em direção a eles, o que chocou a todos. Sua Majestade! Sua Majestade! Uma comoção começou abaixo. Todos estavam discutindo a declaração. Tal discurso equivalia a declarar guerra contra o enorme Império Yuan. Não se preocupe, Matias acrescentou. A partir de agora, o Império Yuan, perdendo seu Khan, está se tornando caótico, com facções se levantando para assumir o trono vazio. Meu filho, o príncipe herdeiro Alexandre, provará a todos que não confia apenas no prestígio de seu pai e, em vez disso, até me superaria na arte da guerra. Matias elogiou, deixando as duas cortes curiosas para saber o que esse príncipe coroado deles pode fazer. Após a sua declaração, quem assumiu as conversações entre as 3 câmaras do parlamento. Como todos sabemos, a dinastia ainda está se desenvolvendo e indo na direção certa. Nossos recursos, atualmente, superaram a demanda e agora estamos exportando nossos produtos para nossas nações aliadas. Ele apresentou uma questão para as 2 câmaras debaterem. Depois de muitas trocas de ideias e discussões, o primeiro a expressar a sua opinião foi um membro do Tribunal dos Nobres. As palavras do primeiro-ministro são sábias. O membro disse, com a relação comercial entre os países vizinhos e os nossos, melhoraríamos a economia comercial e a reputação do Estado, e até ganharíamos a confiança de aliados de todo o mundo. Com a sua resposta veio aquele que se opôs do Tribunal do Povo. Se o mantivermos para o futuro desenvolvimento do Estado, poderemos desenvolver-nos interiormente, não contando com os outros territórios e deixando-os infiltrar-se no nosso mercado. Certamente perderíamos alguns. É um risco. Deveríamos apenas desenvolver o nosso Estado usando os recursos que estão disponíveis para nós. Aspas. Nossos objetivos não devem ser muito restritos. Outro da Corte dos Nobres se opôs à proposição do membro da corte oposta. O objetivo da dinastia não é que o território se desenvolva, mas ainda permaneça como está em termos de terra, mas unificar o antigo império. Devemos também desenvolver e infiltrar-se no mercado dos nossos vizinhos e ganhar lentamente os bons livros dos seus cidadãos. Seria uma entrada fácil mais tarde. Eu também aprovo a proposta da Corte Nobre. Alguém do Tribunal do Povo interveio. Um movimento como o desenvolvimento utilizando os nossos próprios recursos também tem alguns riscos à sua maneira. Os recursos não durariam para sempre e ainda precisamos de recursos de outras nações para fortalecer o nosso crescimento econômico. Há também um risco semelhante de corrupção que certamente frustraria alguns planos de desenvolvimento. Se tivermos o azar de experimentar tais coisas, seria difícil para uma nação em autodesenvolvimento desenvolver-se. Matias olhou para eles debatendo e acenou com a cabeça em aprovação. Isto é o que ele quer ver. Os debates podem melhorar a visão das partes envolvidas e resultariam em maior desenvolvimento para a dinastia. Horas depois, enquanto ouvia os debates abaixo, Matias de repente ouviu algo que de alguma forma detestava ouvir dentro do governo de sua dinastia. A conquista resulta em centenas de milhares de vidas perdidas. Por que não poderíamos simplesmente desenvolver-nos pacificamente e promover o bem-estar humano? A paz prevaleceria sobre todos e se espalharia por todas as terras. Uma pessoa do Tribunal do Povo disse com uma voz benevolente.
O que ele disse obteve respostas mistas. Alguns assentiram com aprovação e alguns lançaram olhares de desgosto para ele. Acima, Matias estreitou os olhos com desgosto. Ele se virou para quem e sussurrou: quem é essa pessoa? Ele é Li Tiangong, Sua Majestade. Um estudioso confucionista que promove a paz e a igualdade humana sob os céus. Ele tem influência sobre muitos estudiosos confucionistas por causa de sua humildade, bondade e compaixão. Kana respondeu. Matias estreitou os olhos ainda mais. Abaixo, alguns membros do parlamento que foram influenciados por Li Tiangong apoiaram seus ideais e falaram: o estudioso Li está certo. Não deveríamos simplesmente espalhar a paz por todo o país e certamente, pessoas de todo o mundo viriam em massa à nossa porta. Aspas. Eles virão em massa para nos conquistar e massacrar, tolos. Um membro da corte nobre retrucou com raiva. Com isso, surgiu uma divisão entre os dois tribunais. Vendo o novo caos que está acontecendo, Matias falou com uma voz profunda, mas digna, quieto. Como se influenciados por alguma intervenção divina, todos ficaram em silêncio, como se estivessem silenciados. Depois de um tempo, Matias olhou para Li Tiangong e falou com indiferença: erudito Li, eu aprovo sua benevolência que é reconhecida ao longo dos tempos. Garanto-lhe que seu nome seria conhecido em todas as terras no futuro por sua liderança e generosidade, promovendo a igualdade entre todas as pessoas. Os olhos do estudioso Li brilharam quando ouviu a resposta do imperador. Obrigado pela sua compreensão, Majestade. Posso garantir que, ele nem terminou de falar quando Matias falou mais uma vez com uma voz ainda mais indiferente e fria: mas esta não é a idade em que tal a covardia e a bondade devem prevalecer. Os olhos de Li Tiangong se arregalaram de choque. Sua Majestade. Fim do capítulo. Capítulo 158. Conquista nos territórios imortais, dentro de Gaius. Sua Majestade. Você pode promover direitos iguais para todos, mas a conquista é uma obrigação para alcançar a paz em todos abaixo do céu. Para ter paz, devem ser unificados sob um governante absoluto, um que seja benevolente, mas cruel, digno, mas astuto, consciente de seus súditos. Alguém que possa vigiá-los com retidão, ainda assim os faria sentir medo da autoridade real. Para ter paz, é preciso acabar com a guerra. Para acabar com a guerra, é preciso fazer a guerra. O caos não tem fim e só podemos nos ajustar e enfrentar todos os problemas e conflitos que seriam lançados sobre nós. Conflitos internos existiriam, mas se pudermos controlá-lo para que seja o mínimo, seria como se nada tivesse acontecido. Matias lançou argumentos um após o outro, afogando a crença de Li Tiangong. Com as palavras de Matias vieram imagens de sua vontade divina. Todos viram a paz e a guerra entrelaçadas e tudo sendo afogado no caos. É preciso olhar não para a individualidade, mas para o âmbito mais amplo das coisas. Se você alcançou a paz dentro de uma cidade, isso não significa que todo o domínio esteja em paz. Não existe paz absoluta, mas podemos alcançar a harmonia unificando todas as terras. Yin e Yang promovem equilíbrio e harmonia, e é assim que um governante deve ser. Não um ditador cruel, nem um líder muito compassivo, altruísta e tolerante. Aspas. Peço desculpas, Majestade. Não vi a amplitude de tais assuntos e apenas olhei para o pequeno escopo das coisas. Perdoe-me. Não sendo capaz de combatê-lo, Li Tiangong não pôde deixar de se ajoelhar e se curvar diante dele. Matias ficou em silêncio por um tempo e finalmente falou: mantenha sua filosofia, mas saiba onde usá-la. Seus ideais benevolentes são ótimos para o futuro da dinastia. Ele consolou e acenou com a mão, deixando os debates continuarem. A assembleia durou horas e parou quando chegou a noite. Todos se retiraram para seus palácios e descansaram para o reinício da assembleia no dia seguinte. Dentro da sala mais alta do Palácio do Lótus Dourado, os membros da corte real se reuniram. Vossa Majestade, você se saiu bem lá. Fazer um homem teimoso como Li Tiangong refletir sobre sua filosofia e fazer com que ele fique sem palavras é muito impressionante.
Eu simplesmente não poderia tolerar tal benevolência dentro de um governo. Matias cuspiu com aborrecimento. Como um líder poderia tolerar humanitários tão idiotas que não podiam deixar de falar e contrariar seus objetivos só porque isso mostra crueldade contra vidas humanas? Nem mesmo. Mesmo assim, você lidou com isso muito bem. Isabelle comentou enquanto sorria para ele. Matias suspirou e olhou para o horizonte distante, onde a lua pendia do céu, lançando uma luz fria sobre a terra. Por todo o firmamento, milhares de guardas dinásticos e sombras da Ordem do Corvo Negro vagavam e vigiavam o perímetro da cordilheira. Embora Qin ainda não tenha muitos inimigos, é melhor ser cauteloso e preparado para qualquer coisa. Os guardas dinásticos capturaram alguns assassinos que tentaram assassinar alguns membros do parlamento devido a ressentimentos pessoais. Claro, eles foram investigados. Houve também alguns que queriam arruinar as negociações, espalhando notícias falsas que eram facilmente subjugadas. No dia seguinte, todos foram convidados para um banquete no Golden Lotus Palace. Eles organizaram um grande banquete para o café da manhã de todos. 1 hora depois do banquete, retomaram as negociações. A assembleia durou mais 7 horas antes de ser concluída. Os deputados dispersaram-se e a Casa Real foi a última a sair. Ao saírem dos perímetros do firmamento, Matias e os demais viram pessoas montando mercados, vendendo diversos doces, souvenirs e outras coisas para turistas que viajavam e admiravam o firmamento de Lotus. Alexandre até comprou algodão doce, o que popularizou o vendedor. Semanas depois de retornarem ao Palácio Imperial, dentro da Sala do Trono, Matias sentou-se no trono do dragão, abaixo dele estavam Alexander e Wang Long vestidos com armaduras. Pai, o exército está pronto e esperando. Devemos começar. Você pode ir. Matias assentiu e respondeu. Com a confirmação, o príncipe coroado e o grande general se ajoelharam e cerraram os punhos contra o imperador antes de partirem para a região oeste, onde o exército já estava posicionado. Dentro de uma tenda fora dos muros da região oeste, Alexander olhou para o mapa colocado à sua frente com uma expressão séria. Ao seu redor estavam Wang Long, o filho de Gongsun Pei, Gongsun Yan, e os generais do exército ocidental. Vossa Alteza, o exército está preparado. Só esperamos pelo seu sinal. Wang Long afirmou. Alexandre suspirou solenemente e pronunciou em tom nobre, então, que os céus abençoem nosso esforço. Depois disso, começou a primeira conquista de Qin. Dentro da galáxia Mateon. Por causa da bola escura, a galáxia está há muito tempo em estado de emergência. Os anjos e demônios viajam por diferentes mundos para acabar com as anomalias presentes, os seres sentinelas vigiam as diferentes áreas da galáxia e os supervisores viajam por toda parte em busca de informações. Os mais altos escalões da galáxia, as divindades do Supremo Conselho Supremo, reuniam-se uma vez por mês para estarem alertas em todos os momentos. Nas últimas décadas, foi comprovado por eles que a bola escura pode causar danos de nível catastrófico, resultando no devido estado de alerta. Os mundos afetados foram examinados de perto por eles, um dos quais é o mundo de Gaius, um mundo que é 10 vezes maior que a Terra. Era um molde direto da Terra, mas maior. Universidade de Oxford, Inglaterra, Reino Unido. Dentro dos aposentos da universidade, os estudantes caminharam até seus respectivos prédios enquanto conversavam com os amigos. Bom dia, professor André. Enquanto caminhava, um grupo de amigos viu um homem excepcionalmente bonito, de terno, caminhando em direção ao departamento de filosofia. Eles acenaram para ele e o cumprimentaram educadamente com as garotas corando na frente dele. Senhor. André sorriu e acenou com a cabeça em resposta. Apressem-se para suas aulas, alunos. A professora Angleberry não iria querer nenhum aluno atrasado em sua aula. Ele aconselhou com um sorriso gentil no rosto. Vamos nos apressar, professor. Os estudantes do sexo masculino cantavam enquanto as meninas suspiravam e balançavam a cabeça com relutância e corriam em direção ao prédio. Olhando para eles, André sorriu amigavelmente e continuou caminhando em direção ao seu destino, a Câmara Radcliffe.
Ao chegar lá, foi recebido por alunos e colegas palestrantes e professores. Ele então sentou-se em seu lugar favorito e leu seu livro pacificamente. Depois de 1 hora, um homem de repente se aproximou dele e sussurrou: Excelência, temo que precisemos retornar imediatamente às Filipinas. André não olhou para ele até terminar o capítulo do livro. Quando o fez, ele olhou para cima e perguntou: por quê? O sultanato de Mindanao atacou os portos de Dumaguete, Tagbilaran, Iloilo e Bacolod. O Senado teme que o sultão e o seu parlamento decidam continuar a sua conquista em direção ao continente. O homem respondeu sério. Suspirar. André massageou a testa e gesticulou para que o homem se sentasse. Simplesmente não entendo por que Vossa Excelência deixou o governo libertar Mindanao do nosso governo. Teríamos sido um corpo forte no Sudeste se não fosse o sultanato se separando de nós. O homem reclamou depois de se sentar. Abel, mesmo em 1800, quando os espanhóis entregaram Mindanao à monarquia e ao governo, Mindanao ainda era governado por suas leis independentes e não cede à decisão do continente. Mesmo que as duas nações fossem uma só até hoje, isso teria causado muito caos com o passar do tempo. Quando foi concedida a independência no final de 1800, foi como se nada tivesse acontecido, porque mesmo quando faziam parte de nós, ainda estavam sob as suas próprias regras. Eles imediatamente restabeleceram o sultanato e começaram a desenvolver-se com a ajuda de seus aliados de todo o mundo. De qualquer forma, não podemos fazer nada sobre isso. Agora que o sultão quer estender seu alcance para cima, a única coisa que podemos fazer é revidar. André respondeu com resolução. Ao longo dos anos, o sultanato desenvolveu-se bastante, com o seu território já maior do que o nosso estado soberano depois de conquistar Sabah e Kalimantan do norte e as costas orientais de Bornéu, e manter o domínio sobre o mar de Celebes. Eles também estabeleceram laços estreitos com a Indonésia, o pequeno Império Otomano, o Irã e os países do Istão. Eles acumularam a sua economia, transformando-os numa nação poderosa no Sudeste. Também transformaram as suas forças armadas numa poderosa força naval, rivalizando com a da China. Embora as Filipinas também tenham se desenvolvido muito desde 1900, por causa daquela guerra que atrasou o desenvolvimento da nossa economia equivalente a 16 anos por causa daquele governante incapaz, estamos muito atrás da força naval do sultanato, revolução porque, de fato, Alan já estava doente e não seria capaz de liderar adequadamente, então poderia ser bom para ele parar. Mas, inesperadamente, alguém que não fazia quase nada certo e sempre me dava dor de cabeça assumiu o cargo. Teria curado Alan se soubesse que isso aconteceria. Ele sibilou. Mas, o passado é passado, não seríamos capazes de fazer nada a respeito, mesmo que quiséssemos. Ele suspirou antes de se levantar, de qualquer forma, vamos. Ele se levantou e disse antes de sair. Fim do capítulo. Capítulo 159. A única mulher que amei. Do lado de fora da universidade, uma Bentley Mulsanne Grand Limousine preta estava estacionada, com 4 guarda-costas bem treinados esperando por ele. Ao verem André, deram um passo para o lado e um deles abriu a porta traseira para ele, Excelência. Eles se curvaram. André acenou com a cabeça em resposta e entrou no veículo com Abel atrás dele. Dentro da limusine não era tão extravagante. Seu layout era simples, mas ainda exala luxo e poder. André sentou-se pacificamente no encosto enquanto lia a pasta que Abel lhe deu. Excelência, o senhor está ausente do país há pouco mais de 5 anos. Com o poder que o atual presidente detém, a influência que a coroa possui está se deteriorando lentamente, para os compatriotas. Abel perguntou. Abel, mesmo que a autoridade da coroa esteja perdida, eu não me importo. Já estou vivendo sabe-se lá quantos anos. Vivo minha vida para viver em paz e para proteger o mundo. Qualquer coisa que me prenda como a realeza e os bens materiais são apenas objetos materiais para mim, afirmou André. Suspiro. Se é isso que deseja, Excelência. Abel concordou resignadamente. Após a conversa, o silêncio tomou conta do carro.
Apenas algumas das páginas folheadas podem ser ouvidas. Quando terminou de ler a pasta, André colocou-a no chão e colocou a cabeça no encosto e suspirou. Como ela está? Ele murmurou lentamente. Abel estremeceu com a pergunta repentina e encarou André. Excelência, você se refere a ela? Sabendo a quem Abel se referia, André assentiu. Poucas pessoas fazem com que Abel não diga seu nome, e apenas uma delas seria abordada por Rei com um simples, ela. A senhorita Miori ainda está se apresentando com as garotas do Ipente. Ela ainda está sendo protegida por nossos homens. Abel respondeu lenta e cuidadosamente. Os assuntos sobre a SRTA. Miori é muito delicado e importante para o rei e foi ordenado a todos que ela estava protegida a todo custo. Nem todo mundo conhece o relacionamento, ou relacionamento anterior, entre ele e a SRTA. Miori. As únicas pessoas que sabem disso podem ser contadas com uma mão. Embora isso possa ser rude, eu só queria perguntar, não como seu representante formal junto ao governo filipino, mas como amigo que está com você há 30 anos, você deixou a Coreia há 5 anos. Ele perguntou. André ficou em silêncio. Ele estendeu a mão para o teto e abriu o teto solar. Ele olhou silenciosamente para o céu, ninguém sabe se ele estava relembrando, triste ou ambos. Mas Abel quebrou o silêncio continuando a pergunta, você realmente amava a senhorita Miori? Ele perguntou severamente, com a vida ridiculamente longa que você viveu, você deveria ter pelo menos uma garota em sua vida. A senhorita Miori é apenas uma daquelas garotas, uma transeunte em sua vida. Você fez. A cada pergunta, a voz de Abel ficava mais alta e mais séria. Ao ouvir suas sucessivas perguntas, André não pôde evitar estremecer. Ele fechou os olhos com profunda tristeza, a expressão em seu rosto era de dor de cabeça. Eu amo ela, ele murmurou com profunda dor. Em minha vida incalculavelmente longa, que nem eu sei como ou porquê, tive 15 mulheres, mas ela era a garota que eu mais amei. Na verdade, eu deveria reformular isso. Ela foi a única garota que amei em meus bilhões de anos de vida. Não sendo capaz de se controlar, lágrimas escorreram por seu rosto. André, percebendo que havia ido longe demais no assunto, Abel não sabia o que fazer. Nari definitivamente não é apenas uma transeunte na minha vida. Desejo estar com ela, ficar com ela e fazê-la feliz. Mas não posso. Eu não seria capaz de fazer isso. Ele olhou para Abel com os olhos avermelhados e balançou a cabeça. Ele se virou para Abel com dificuldade e começou a derramar palavras após palavras, desabafando suas emoções melancólicas sobre ele. Quero que todos vocês a protejam porque eu realmente quero que ela esteja sã e salva. Quero que o sorriso que eu queria valorizar seja protegido a todo custo. Quero que as costas que abracei toda vez que ela estava triste não se machuquem ou sejam arranhadas. E quero que o coração que me esforcei para cuidar fique longe de qualquer pessoa que planeje fazer o oposto do que eu quero por ela. Ele segurou sua mão e apertou com força. Por causa da força, as pontas dos dedos ficaram visivelmente avermelhadas. Eu a amo, até agora. Embora 12 anos sejam lamentavelmente curtos em comparação com a minha vida eterna, esses 12 anos tornaram a minha vida aqui mais colorida do que costumava ser. Ele sussurrou com reminiscências. Se você faz isso, por que você a deixou? Abel queria perguntar isso, mas não podia, então guardou para si. Ele ficou em silêncio até chegarem ao aeroporto. Aeroporto Internacional de Oxford. Saíram do carro e marcharam em direção ao terminal VIP do aeroporto. Abel tirou o telefone do bolso e discou um número. Estamos no aeroporto. Prepare o avião. Ele imediatamente desligou a ligação e continuou caminhando com André dentro do aeroporto. Eles foram vistos por muita gente, e essas pessoas pensaram que André talvez fosse um empresário. Mas ninguém o conhecia, então não se aproximaram dele. Mesmo que o conhecessem, não seriam capazes de abordá-lo por causa do rigor dos guarda-costas ao redor. No interior, foram recebidos por funcionários do aeroporto de todos os lugares.
Os funcionários foram alertados que chegou um VVVIP e devem garantir que nada de errado com a pessoa importante. Todos eles se afastaram e cederam e todos se curvaram diante dele. Não se importando com nada agora por causa de seu humor, André continuou sem olhar ou mesmo olhar para eles. Abel, para apaziguar a equipe, apenas acenou com a cabeça para eles. Isso acalmou os indignados funcionários do aeroporto que estavam quase explodindo quando nem sequer foram olhados. Quando chegaram à pista, foram recebidos por um elegante Gulfstream G550 preto estacionado e pronto para voar. As escadas de embarque também foram baixadas, aguardando a entrada na aeronave. André foi direto para o jato, com os outros atrás dele. Por dentro, era luxuoso, digno de um rei. Ao contrário do acabamento preto fosco do exterior do jato, o interior era revestido de branco com aros dourados. As mesas foram feitas com madeira de ébano requintada e os assentos feitos de couro de flor integral da Rolls-Royce. Da cabine, a porta se abriu e o piloto fez uma reverência para André. Excelência, o avião está pronto para partir ao seu comando. André assentiu levemente. Abel olhou para o piloto e acenou com a cabeça. Vamos, Capitão Sariento. O Capitão Sariento assentiu e voltou para a cabine. Ele então ligou o motor e dirigiu para a pista. Depois de virar o avião e alinhar-se com a trajetória, o jato deu um zoom e começou a decolar. Dentro do avião, agora que finalmente decolaram, André disse a Abel sem olhar para ele: conte-me a atualidade do país. Sim, Excelência. Abel acenou com a cabeça e pegou uma pasta sobre a mesa. Como de costume, Japão, Coreia, Austrália, Vietnã do Sul, Dinastia Qing, Malásia e Estados Unidos da América expressam disposição para uma parceria comercial conjunta. Nossos produtos, como metais, minerais, joias e petróleo são muito procurados nas suas economias fortes e ricas. Devido à ignorância do actual governo, esses recursos não foram realmente utilizados de forma adequada, pelo que o nosso desenvolvimento tecnológico está temporariamente ausente. Com o seu comando, ordenarei imediatamente a utilização destes metais para fortalecer a tecnologia e o desenvolvimento econômico do nosso país. Com a ameaça de guerra começando entre as Filipinas e o Sultanato, seria realmente perigoso se não avançarmos nestes campos mais rápido. André assentiu. Ele olhou para Abel e sinalizou: o que você está esperando? Continue. Ponto de interrogação. Abel ficou confuso, mas continuou. Além disso, com a tensão entre o Japão e a Coreia chegando perto da mira de uma arma, nosso país precisaria escolher um lado para ajudar. Por quê? André olhou para ele confuso. Por quê? Abel devolveu a pergunta. Por que precisaríamos escolher um lado? Os assuntos entre esses dois países são apenas para eles. Se o nosso país decidir escolher um lado, isso arruinaria a relação entre o nosso lado e o lado oposto. Por que precisaríamos fazer isso? Isso só por causa de um ressentimento de 500 anos? André perguntou indiferente. Mas, Abel se esforçou para pronunciar a palavra, Nari. De repente, os olhos de André ficaram afiados. A senhorita Miori faz parte desses dois países. Você também está esperando despedaçá-la? André declarou com raiva para Abel. Se você não consegue decidir quem apoiar, não apoie ninguém. Desencoraje-os de começar a guerra. Ok, Excelência. Abel concordou. Fim do capítulo. Capítulo 160. Azazel, um convite do céu. Além disso, os EUA querem construir outra base militar aqui para cuidar da China e da União Soviética. Abel acrescentou. Outro. André explodiu. Negue-os. Já existem 3 bases militares em nosso país, pelo amor de Deus. Abel assentiu novamente. E o Egito? Abel de repente ficou sério. André olhou para ele. E daí? Ele perguntou. A contenção. O que vamos fazer com ele? Abel sussurrou alto. Azazel. Ele não seria capaz de fazer nada enquanto aquele cara não permitisse. Você tem medo? André respondeu com indiferença. O que precisamos temer são as anomalias que estão sendo lançadas aqui por alguma coisa.
Ele afirmou. Eles não são examinados e treinados melhorados, e a sociedade Kepler parece estar matando todos que veem, limitando nossa pesquisa. Ele adicionou. Posso acrescentar. Abel falou. A eficiência deles na destruição das anomalias tem sido excelente. Acho que eles já têm conhecimento de recursos suficiente para usar contra as anomalias. Devemos estabelecer contato com eles. Ele disse. André ficou em silêncio por um momento e respondeu, não se esforce muito. Estamos batendo cabeça há muito tempo por causa de interesses conflitantes. Não temos certeza se a sociedade nos forneceria seus dados de boa vontade. Depois disso, eles pararam de conversar. Para dispersar a atmosfera estranha, Abel pegou um controle remoto e apertou o aspas. Nas últimas notícias. Ultimamente, o Egito tem experimentado estranhas flutuações de temperatura e anomalias, como filhos de rosnados logo abaixo da parte ocidental do país. Os pesquisadores teorizaram que é. De repente, os olhos de André se arregalaram e clamou-se abruptamente, Vossa Excelência. Abel disse, perplexo com a ação repentina. André correu até a porta da cabine e abriu. Do outro lado, em vez de ver a cabine, havia um mercado. Abel, tenha cuidado no caminho para casa. Vou segui-lo quando terminar o assunto. André disse e saiu correndo. André. Abel falou com ele por nada. Farafra, Egito. A cidade, embora não fosse movimentada devido ao seu baixo número de habitantes, ainda era bastante ativa. André apareceu de uma das casas ao abrir a porta, correndo para a parte oeste da cidade. Ele foi até um prédio discreto e entrou diretamente, sem sequer bater na porta. Quem? Lá dentro, um grito chocado e confuso soou quando as pessoas lá dentro se viraram abruptamente para a porta aberta. Mas quando viram quem era, imediatamente se levantaram e curvaram-se para ele. Saudações, Presidente Ouroboros. O prédio é um dos esconderijos disfarçados da Fundação Ouroboros em todo o mundo. Em particular, este esconderijo vigia o deserto de Farafra por causa do ser da classe calamidade que existe lá. Antes mesmo das eras arcaicas, vieram as eras da divindade, onde deuses, nefilins e humanos que se ocupam dos assuntos do arcano vagavam desenfreadamente por todo o mundo. 200 seres traidores desceram do céu e começaram a fazer coisas inescrupulosas com os mortais, iniciando esta era e irritando a ira de Deus. Quando a sua ira atingiu o mundo, com a purificação do mundo feita por uma enorme inundação de abominações desumanas, aqueles 200 traidores foram capturados pelas existências superiores do céu. Um dos seres, Azazel, o maior pecador de todos, foi eternamente selado sob a terra de Dudael, que agora se tornou o deserto de Farafra e era o ser que os funcionários foram encarregados de zelar. Conte-me sobre a situação. André sentou-se sem cerimônia e perguntou sobre o assunto. O pessoal foi até as janelas e olhou para fora antes de fechar as persianas. Um deles então apertou um botão, lançando uma barreira ao redor do prédio, isolando qualquer ruído de dentro para fora. Presidente, a área do selo tem estado recentemente mais ativa do que deveria. Tememos que o momento da abertura do selo possa estar próximo. Isso significaria apenas que a profecia que foi escrita nas Escrituras está sobre nós. Ao ouvir luz, André ficou solene. Ele então fechou os olhos e, depois de um tempo, abriu-os mais uma vez com um olhar ainda mais sério. Isso é muito mais sério do que eu imaginava. De repente, do canto superior da sala, uma luz forte brilhou sobre todos, assustando-os. Da luz, desceu a figura de um homem de 2 metros de altura com asas semi-estendidas nas costas. Seu rosto estava embaçado, como se não tivesse rosto algum. O pessoal que estava lá dentro gritou de horror, arranhando o rosto com terror total nos olhos. Alguns deles caíram e convulsionaram violentamente, enquanto os outros afortunados apenas desmaiaram com sangue saindo de seus orifícios. André voltou seu olhar para a figura que falava com indiferença. Imortal, você foi convocado pelo grande pai. André se levantou e se virou para os outros. Voltarei para buscar todos vocês. Ele então acenou com a mão, aliviando-os da dor e fazendo-os esquecer.
Assim que ele fez isso, os corpos do pessoal lá dentro finalmente se acalmaram enquanto dormiam profundamente. André olhou para eles por um momento e depois de fazer isso, pulou diretamente para a luz, com a figura alada indo atrás dele. André reapareceu em um lugar paradisíaco. Nele, altos elogios reverberavam em todos os cantos. À sua frente havia uma plataforma alta feita de nuvens, onde estava posicionado um enorme trono dourado de luz que se estende por milhões de quilômetros. Aos lados do trono havia incontáveis anjos cantando louvores e adorações. Sentada no trono estava outra figura de Guminhawa cuja altura ultrapassou as limitações onde um mortal poderia ver claramente, não deixando ninguém ver o rosto da figura. André caminhou casualmente em direção às escadas que levavam ao trono e perguntou: "O que fez você me convocar, Leferoc?" Assim que ele disse, Leferoc, todos ficaram imediatamente irritados quando os incontáveis anjos o criticaram. Presunçoso, inaceitável, desrespeitoso. Você não tem o direito de desrespeitar uma figura tão alta e poderosa, mesmo sendo um imortal. O anjo que o buscou antes olhou para ele com desagrado. Humph, André bufou, se não fosse por eu não me importar em ser muito poderoso, aquele seu grande pai nem seria capaz de ir contra mim. Ele cuspiu. Você não está parando? O anjo brilhou. Suficiente. Um tempo depois, uma voz profunda, majestosa e insondável soou acima dos céus. Como resultado, cada anjo que uma vez criticou André virou-se para olhar para o trono e mais uma vez cantou louvores a ele. Eu e ele recebemos ciência ao mesmo tempo, então ele pode ser considerado meu igual. A figura disse, nem mesmo, grande pai. André estreitou os olhos com desgosto, estou acordado há 2000 anos antes mesmo de você ter a menor ideia da sua existência. Ele expôs enquanto o canto de seus lábios se contorcia de raiva. A figura ficou em silêncio, não querendo mais discutir. Sem ouvir nada em resposta, André foi o primeiro a falar novamente. Então, o que está acontecendo com o selo de Dudael? Ele perguntou. Leferoc ficou em silêncio. Ele então ordenou com uma voz profunda e majestosa a todos os seus anjos, dispersem-se. Sem sequer perguntar o motivo, todos os seus súditos seguiram em todas as direções. Quando todos deixaram o local, o silêncio invadiu o céu. Depois de um tempo, o gigantesco Leferoc levantou-se de seu assento gigantesco e encolheu até ficar do tamanho de um homem de 2,5 metros de altura, vestindo uma túnica branca pura. Sua constituição musculosa e rosto bem esculpido que se tornou ainda mais esculpido devido à sua barba bem aparada foram claramente vistos por André. Ele tem cabelos escuros com franjas e sobrancelhas grossas que o fazem parecer ainda mais bonito, mesmo com sua idade de 50 anos. Embora ele já não tivesse outras características fantasticamente divinas, exceto o manto branco de aparência sagrada com runas douradas adornadas em seu tecido, Leferoc ainda tinha uma aura esmagadoramente majestosa que poderia fazer qualquer um se curvar e adorá-lo enquanto tinha medo de ser aniquilado ao mesmo tempo. O Deus transformado desceu ao nível de André e caminhou em sua direção com uma cara séria e as mãos atrás das costas. Ele chegou na frente dele e depois de um tempo falou com uma voz perturbada, respondendo sua pergunta com toda honestidade, nem eu mesmo sei. Leferoc suspirou e balançou a cabeça. As sobrancelhas de André se ergueram em alarme, o que você quer dizer? Ele perguntou com desconforto. Por vários milênios, Azazel permaneceu em silêncio o tempo todo e não causou muitos problemas, exceto por instigar algumas guerras, mas recentemente, ele parece ter mudado. Leferoc explicou. Pelo que meus súditos viram, parece estar relacionado com uma existência misteriosa que vem problemas causando em todo o mundo desde a eternidade. Eles disseram que uma bola escura de fumaça voou estupendamente rápido pelo selo e depois de alguns dias, isso aconteceu. Leferoc acenou com a mão para um rosto vazio e uma miragem semelhante a uma tela se materializou. Fim do capítulo.